Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Coloquemo-nos sobre os pés, vamos fazer uma oração, dar início à nossa penúltima aula. Já pensou? Olha onde chegamos. Penúltima aula. Semana que vem, concretizando aí esta grande vitória que nos concedeu o Senhor. Nós vamos orar e dar início, e certamente ainda muitos irmãos estão a caminho, daqui a pouco estarão aqui conosco, porém, sem poder mais perder tempo, vamos orar e dar início à nossa, volto a dizer, penúltima aula. Querido Deus e Pai, muito obrigado pela bênção da oportunidade que temos de nos encontrar uma vez mais na Tua casa, reunidos para estudar e aprender a Tua palavra. Tal qual aconteceu na noite de ontem, em que aqui estivemos aprendendo mais e mais do Teu santo livro, eu creio piamente que nesta noite não será diferente. O Senhor tem coisas extraordinárias reservadas para serem reveladas a nós, a fim de que sejamos edificados, fortalecidos e até mesmo, ó Pai, confrontados a viver um cristianismo mais autêntico e que glorifique e exalte Teu santo nome. Muito obrigado pela vida de cada irmão, que nós possamos aqui juntos desfrutar deste momento único e especial. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Jaels, depois encosta a porta para mim, por favor. Bom, irmãos, estamos aí hoje na página de número 22. Ontem tivemos a nossa aula extra de reposição, que desfrutamos ali de um aprendizado muito importante, substancial, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje então entraremos no capítulo 3 do nosso material, do nosso livro, que corresponde aí ao capítulo 4 do livro bíblico do Apocalipse. Passaremos a falar agora da igreja arrebatada no céu. Dê uma olhada aí no seu material, página 22. Com o capítulo 4 tem início a parte 3, ou a terceira parte do livro do Apocalipse. Subdividimos, lembrando, o livro do Apocalipse em 3 partes. A primeira, concernente ao Senhor, a segunda, concernente à igreja, e agora concernente às nações. Da tríplice divisão geral do livro, esboçado em Apocalipse 1:19. Isto é, as coisas, essa parte aqui é alusiva às coisas que hão de acontecer, portanto, a conotação futurística, depois de encerrado o período da igreja, ou seja, logo após o arrebatamento da mesma. Estas coisas que hão de acontecer vão do capítulo 4 até o 22, em outras palavras, até o fim do livro, isto é, até o final dos tempos. O que nós temos aí no capítulo 4? Algumas visões que são extremamente importantes. A visão de Deus e seu trono, algumas cenas no céu, mas eu quero falar aqui, na página 23, a expressão de Jesus para o apóstolo João, convidando com esta palavra que aí está, sobe aqui. O arrebatamento de João, a esta altura dos fatos, tipifica o arrebatamento da igreja, ao terminar a sua peregrinação na terra. Mais uma vez, confirma-se a interpretação pré-tribulacionista, pois a igreja é arrebatada no capítulo 4 e a grande tribulação terá início a partir do capítulo 6. Assim como João ouviu a voz do céu que o convidara a subir e assistir lá de cima os julgamentos de Deus que virão sobre a terra, de igual modo a igreja subirá e não passará pelos flagelos da tribulação. João aqui ele está representando naturalmente a igreja que será arrebatada antes da tribulação. O versículo 1 do capítulo 4 está ali: depois destas coisas. A pergunta que
E enseja a resposta, claro, é depois de que coisas? Isto é, depois da dispensação da igreja. Falamos ontem e também na semana passada que o capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, a carta às 7 igrejas, nós apresentamos aqui as diversas formas de interpretar, as interpretações idealista, preterista, futurista, enfim. Falamos sobre as 7 igrejas representando os 7 períodos da história da igreja, e deste ponto de vista, através dessa lente da interpretação das 7 cartas, as 7 igrejas, como uma representação da totalidade do período da história da igreja, o capítulo 4, portanto, está apresentando o momento após o término da dispensação da igreja. Repetindo, se a história da igreja está resumida de forma simbólica, de forma figurada, nos capítulos 2 e 3, que é os capítulos que remetem às cartas às 7 igrejas, sendo que cada uma apresenta um período da história da igreja. Logo, o capítulo 4, ele está apresentando um momento, sequencialmente falando, um momento após o encerramento do período da dispensação da igreja na terra. E o que é que marca este encerramento do período da dispensação da igreja para esse novo momento dentro do livro do Apocalipse? A gente vai ver agora. Depois destas coisas, isto é, depois da dispensação da igreja, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, ou seja, o céu se abriu para a igreja. E a primeira voz de João, como de trombeta, e aqui há uma alusão à trombeta que Paulo disse que haveria de soar no momento do arrebatamento. Então João diz: e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, isto é, chegou o momento de vires para casa. João está representando a igreja que está sendo chamada às mansões celestiais. Sua missão na terra se cumpriu, a trajetória dispensacional da igreja se findou, e ela, portanto, agora está adentrando a dimensão celestial a convite do noivo. E a ordem é: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Mais uma vez, uma pergunta que necessita de resposta. Depois destas, as coisas que depois destas devem acontecer. Depois do quê? Óbvio que é depois do arrebatamento da igreja. Algumas coisas acontecerão que João agora começará a ver, receberá a revelação, tanto no aspecto celestial quanto no aspecto terreno. Então nós veremos o que se seguirá para a igreja após esta ter sido arrebatada e o que acontecerá na terra após a igreja ter sido arrebatada. Então, revelarei o que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Então, o versículo 1 apresenta uma porta aberta no céu. E observe o versículo 2, isso é muito importante para ser comparado em relação ao que falamos na semana passada, quando estávamos fazendo o estudo exegético do capítulo 1, e teve ali aquela questão do arrebatamento, que está escrito em algumas Bíblias no capítulo 1, mas nos originais não constam esse arrebatamento do capítulo 1. E aqui no capítulo 4, versículo 2, e logo fui arrebatado em espírito. Este logo aí apresenta a rapidez do evento, a velocidade com que sucederá o arrebatamento. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Está falando aqui do Pai, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Aqui o arrebatamento, ele acontece. Aqui João sai do âmbito terreno e adentra a convite do Filho de Deus, a que ele subisse, e ele então sobe. Ele é arrebatado e ele narra esse arrebatamento. E João, como o último apóstolo vivo, por ocasião da escrita do livro do Apocalipse, ele está representando de uma forma perfeita a igreja,
ele é o representante da igreja. E ele representa, portanto, a igreja sendo arrebatada antes do início da tribulação. E aí eu volto a dizer, hoje nós veremos os capítulos 4 e 5, a igreja no céu, e a partir do capítulo 6, os flagelos que ocorrerão na terra após o arrebatamento da igreja. Por isso que eu coloquei aqui, a lição de hoje é a igreja arrebatada no céu. E aí também veremos depois o que ocorrerá na terra para aqueles que infelizmente não participarem do majestoso momento do arrebatamento. Bom, só para fazer um link aqui, João ele está numa situação extremamente difícil enquanto o interlocutor entre Deus e os homens na transmissão destas visões e revelações que ele está recebendo. A situação dele é difícil porque ele tem que traduzir em palavras conhecidas dos homens coisas que não existem na esfera humana. Tenta imaginar a dificuldade de você traduzir em palavras terrenas, humanas, palavras inteligíveis ao seu público-alvo. E aí é bom lembrar que o público-alvo primário de João eram as 7 igrejas da Ásia e, por consequência, a igreja em todas as partes da terra depois, no segundo momento. Mas João fazer os seus destinatários da carta entenderem aquilo que ele está contemplando no céu, que não há nada que se compare na terra. O que ele vai dizer? Como ele vai explicar? Aí a excessiva utilização da linguagem figurada do Apocalipse. Não é que o apóstolo, por sua vontade, tivesse o desejo de alegorizar excessivamente aquilo que ele está revelando. Não, ele não tem outro recurso, ele não tem outra alternativa. Como é que ele vai explicar em palavras humanas, terrenas, conhecidas do público-alvo, coisas que existem no céu e não há nada que seja comparado na terra? Ele está numa situação difícil, por isso que ele vai usar várias vezes, eu disse isso na semana passada, as expressões de eu vi algo como, eu vi algo semelhante a, eu vi algo parecido em sua forma com. Ele precisa usar algumas coisas terrenas para fazer comparação com aquilo que ele está vendo, para que seja compreendido. Mas a gente precisa entender que aquilo que ele está dizendo que é semelhante a, não é literalmente aquilo que ele está dizendo. É semelhante, é parecido, é algo como. Então, há um abuso, assim, no bom sentido dessa terminologia, porque, volto a dizer, João está numa situação muito difícil. Aí ele vai. Eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, olha isso que ele vai usar, semelhante à pedra de jaspe e de sardônico. Como é que a gente vai descrever aquele que está sentado no trono e a semelhança dele é como uma pedra de jaspe e de sardônico? O que é isso? Que pessoa é essa? Que personagem é esse? Que ser é esse? Que é semelhante à pedra de jaspe e de sardônico. Perceba, a gente tentar fazer isso ser algo assim na nossa mente, no nosso imaginário, algo que seja capaz de ser visto, contemplado, é difícil. Mas tem algo aqui interessante que nós percebemos. Quando a gente consulta o livro do Êxodo, capítulo 28, dos versículos 17 a 20, nós vemos que jaspe e sardônico eram a primeira e a última pedra do peitoral de juízo dos sumos sacerdotes. Quando Deus estabeleceu o sacerdócio e a vestimenta dos sacerdotes e deu a descrição para Moisés de como deveria ser essa vestimenta, quando ele chega no peitoral, ele fala de 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. E há uma sequência, 4, 4 e 4 pedras, totalizando naturalmente 12. A primeira pedra é a pedra de jaspe, a última pedra é de sardônico.
E lá João está dizendo que está vendo um assentado sobre o trono, cuja aparência é semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, a primeira e a última pedra do peitoral do sumo sacerdote que o próprio Deus estabeleceu. Então, isso denota, a gente pode assim inferir, sem ferir o texto, que trata-se aqui não de um trono de graça, mas um trono de juízo. É momento de julgamento, porque esse peitoral é o peitoral do juízo. Então, esse trono que João está vendo é um trono que vai começar a exercer juízo sobre a terra. O arco celeste, João diz que contemplou o arco celeste a que ele se refere, é o que nós hoje comumente chamamos de arco-íris, e é o arco que Deus estabeleceu a sua aliança com quem mesmo? Com Noé, né? Tem uns aí que falam que é Moisés, o pregador que é a arca de Moisés. O arco celeste também, aqui no versículo 3, é a demonstração visível da fidelidade de Deus no seu pacto com o homem. Ao redor do trono, aí, tentar fazer os designs, e temos aqui alguns designs de sala de aula aqui. Imagina, né? Você que trabalha com design, e aí o seu cliente, fazendo aqui uma comparação bem grosseira, né? Mas o seu cliente te pede um serviço, eu quero que você desenhe um trono aí parecido com jaspe, sardônico, eu quero arco, eu quero não sei o que, faz a imagem aí, desenha aí uma imagem, é algo assim, e depois de escrever em palavras, é um trabalho, bom, a gente tenta imaginar se quão difícil foi, mas está aí, 4 tronos, e vi assentados sobre os tronos, aliás, 24 tronos, e assentados sobre eles 24 anciãos, estão aqui do lado, né? Vestes brancas, tinham sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos, trovões e voz, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Alguém lembra aí o que significa os 7 Espíritos de Deus? Falamos ontem, né, sobre a plenitude do Espírito, a plenitude da manifestação do Espírito, especialmente na vida de Jesus, descrita lá em Isaías 61. Nós falamos sobre os 7 Espíritos. Aí segue o capítulo 4, versículos 9 a 11. Eu selecionei aqui alguns versículos, daqui a pouco eu vou pincelar para os irmãos aí este episódio. Quando os animais davam, observe aqui, glória, honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todos sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então os 24 anciãos saem dos seus tronos, se prostram, lançam as coroas e começam a adorar com este cântico, dando a ele, ou dizendo que ele é digno de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Eu vou falar mais sobre isso, apenas concluir aqui. Ao adentrar nos domínios eternos, a igreja de Cristo conhecerá face a face o eterno Criador, e de imediato perceberá que todos os que estão de fato diante do trono de Deus prestam-lhe genuína adoração. Acostumemos-nos, portanto, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois para isso fomos criados na eternidade, cumpriremos nosso desígnio. Pega a sua Bíblia aí, abra no Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos falar sobre, eu já falei isso aqui na igreja uma outra ocasião, ministrando aqui sobre o cântico da criação. No capítulo 4, quando João é arrebatado, ele adentra a sala do trono e ele contempla, a princípio, um trono e um assentado sobre o trono. O Pai, aquele que Daniel chama de ancião de dias,
ou nós, dentro do nosso conhecimento da Trindade Santa, chamamos de o Pai. Este está sentado sobre o trono, ao lado dele existem 24 tronos, com 24 anciãos, existem seres viventes, 4 animais, com faces distintas, um tendo face de homem, o outro tendo face de bezerro, boi, o outro tendo face de águia, e finalmente, até perdi qual que eu falei, o bezerro, boi, o bezerro, boi é o mesmo, faltou o leão. Então, pela ordem, é só a gente lembrar lá dos evangelhos, dos livros do Evangelho de Mateus, o leão, o Marcos, o bezerro, o boi, o terceiro que é Lucas, o homem, o quarto que é João, a águia. São esses 4 animais, que na verdade eles representam a totalidade da criação, os seres criados, os animais domésticos, o boi, o animal selvagem, que é o leão, o animal que pensa, o racional, que é o homem, o animal que voa, a águia. Na verdade, eles representam a totalidade da criação. E quando João contempla os animais, que representam a criação, os 24 anciãos, que representam a autoridade, porque tem tronos e tem coroas, todos estes sendo tomados na sala do trono por um ambiente de adoração inigualável, e eles prestando ao Senhor, o texto diz, rendendo a Ele, dizendo que Ele é digno. Estou no capítulo 4 aí, dê uma olhada no versículo de número 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante de que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. A adoração é motivada pela consciência de que aquele que está sentado sobre o trono, ele é criador, ele criou todas as coisas, e pela vontade dele todas as coisas que existem foram criadas. Então é o cântico da criação, e aqueles que puxam o cântico ou que regem essa adoração são as criaturas que estão diante do trono, que começam a adorar ao que está sentado sobre o trono, dizendo que ele é digno de receber glória, honra. Está aqui, eu destaquei a tríplice manifestação da adoração: glória, honra e ações de graça, ou glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas por tua vontade são e foram criadas. Então há uma tríplice expressão de adoração no cântico da criação. Toda criatura deve adorar o que está sentado sobre o trono, simplesmente pelo fato de ter sido por ele criado. E nesse cântico da adoração deve prestar a ele, ou reconhecer a dignidade dele de receber glória, honra e poder, ou glória, honra e ações de graça. A tríplice expressão da adoração. Então, o cântico da criação. Porém, há uma mudança agora no cenário, no próximo capítulo. Até você está vendo coisa ali, ou a parede está mexendo? A igreja glorificada. Agora vai ter uma mudança no cenário, na forma, no culto. Isso aqui é um culto diante do trono. A igreja agora ela vai participar deste culto. Mas antes da participação da igreja, observe, a gente vai falar do capítulo 5, você pode deixar a Bíblia aí de prontidão. E vi na destra, ou seja, na mão direita do que estava sentado sobre o trono, ou seja, o Pai, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, isto é, um livro de conteúdos extremamente protegidos. O significado desse livro tem sido interpretado de várias maneiras. Estou agora olhando aqui o slide. O mais provável é que se relaciona com o plano de intervenção de Deus na história humana, segundo o que é revelado nos capítulos que seguem a abertura dos 7 selos. Então é mais ou menos assim. Lembrando que quando a gente fala de livro hoje, a gente tem uma ideia de algo mais ou menos nesse formato, como a Bíblia, mas na época bíblica estamos falando de rolos, e cada rolo tinha um selo.
Aliás, o rolo tinha vários selos que iam permitindo abrir partes do rolo. Você abrindo um selo, podia desenrolar uma parte. Abrindo o segundo selo, você poderia desenrolar mais, o terceiro selo, e assim sucessivamente em sucessões sucessivas, até abrir os 7 selos e poder então ter acesso a todo o conteúdo que está ali naquele rolo. Então, a Daniel foi dito o seguinte: Daniel, no tempo dele, teve uma visão do livro selado, mas a ele foi dito: estas coisas, esta palavra, estão fechadas e seladas até o tempo do fim. A pessoa que receberia a revelação daquilo que estava ali selado ou guardado neste rolo não seria Daniel. Deus reservou um momento para esta revelação, que ele concede na ilha de Patmos agora a João. A Daniel não foi permitido. E interessante a gente observar que em Daniel começa o período que nós chamamos de o período dos gentios, que é o momento em que Jerusalém passa a ser dominada e perde o domínio do seu território, e a Bíblia chama isso do período dos gentios, o domínio dos gentios. E aí João está vendo o final desse período, e é no tempo dele que o livro selado vai ser desatado, vai ser desenrolado, e naturalmente o que está reservado será revelado. Vamos prosseguir e entender melhor isso daqui. Versículo 2: E vi um anjo forte bradando com grande voz, perguntando, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Versículo 3: Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E agora olha o que João ele narra: e eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Agora estou mostrando para você uma alteração no cenário da sala do trono, do capítulo 4 para o capítulo 5. No capítulo 4 nós vemos o cântico da criação, as criaturas adorando, os 24 anciãos se prostrando, lançando as suas coroas. Aí de repente João contempla na mão do que está sentado no trono recebendo adoração um livro selado. Ele fica curioso em relação ao conteúdo do livro, e para aguçar a curiosidade de João, um anjo passa bradando, perguntando quem seria digno de abrir o livro. Ele não vê ninguém que tenha a capacidade ou a dignidade suficiente para abrir o livro, nem de olhar para ele. Enfim, ele então se desespera e começa a chorar. O choro dele é cessado quando ele é informado da chegada do cordeiro. Na verdade aqui ele diz assim: eis aqui o leão, mas quando João se vira, ele contempla o cordeiro que foi morto e reviveu, que a gente vai ver já na sequência. Somente o Cordeiro de Deus é digno de abrir o livro. Versículo 6: eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos estava ali. Ou seja, estava acabando de chegar naquele ambiente um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas. Quando a gente fala de pontas na Bíblia, é chifre, ponta, chifre. É símbolo do quê? A gente estudou isso lá em simbologia na hermenêutica. Poder. 7 pontas. 7 é símbolo de plenitude, totalidade. 7 pontas, 7 chifres, todo poder, onipotência. 7 olhos, vê tudo, conhece tudo, contempla tudo. Então ele é onipotente e ele é onisciente. São os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, está em todo lugar, onipresente. O Cordeiro que se esvaziou, que se humilhou, que desceu, que foi morto, mas agora João está vendo ele chegar, e quando ele aparece,
o anjo diz: este cordeiro que foi morto e agora está vivo, que abriu mão da onipotência, da onipresença e da onisciência, agora retornando da sua obra, recupera ou reavê os atributos exclusivos da divindade que ele temporariamente abriu mão para cumprir a obra expiatória. Agora João está sendo apresentado a ele, tendo 7 chifres, ou seja, todo o poder, 7 olhos, todo o conhecimento e tendo a possibilidade de estar em todas as partes, ou seja, onipresente. Este não preciso nem lhe apresentar, somente Jesus Cristo, o Cordeiro, pode abrir o livro, porque ele é quem revela o sentido da história da humanidade e a leva ao seu pleno cumprimento. Agora está chegando no cenário da adoração celestial o Redentor. Fomos criados, as criaturas estão ali, mas houve um problema na história que fez com que as criaturas se afastassem do Criador. Que problema foi esse? Que erro foi esse na programação? O erro do programa, que o programador depois tem que vir lá e arrancar esse vírus, consertar. Qual foi o erro? Pecado. Vocês nem sabem, porque vocês nem têm, né? Por isso vocês nem sabem o que é isso. Se ninguém peca aqui, o pecado. Então agora as criaturas estão sem condição de ter comunhão com o Criador por causa do pecado. O Redentor, aquele que redime, aquele que restaura, aquele que resgata, que é Jesus, ele vem, ele compra com o seu sangue as criaturas que por causa do pecado estão afastadas do Criador. E quando ele vem, derrama o seu sangue e resgata, agora ele adentra no céu, o Cordeiro que foi morto, o Redentor. E aí o que vai acontecer na sequência? Veremos aqui, vamos ver na Bíblia. Estou no capítulo 5, versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, olha o que aconteceu. Quando ele toma o livro, quando o Cordeiro, Jesus, pega da mão do Pai o livro, o que acontece? Os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico. Nunca tinha sido cantado até este momento, é novo, vai ser inaugurado agora. Até então a adoração no céu era através de um cântico, que eu já falei para vocês. Qual é o nome do cântico? Cântico da criação, que era antes. Agora vai ter um novo cântico. O cântico da criação é aquele que eu falei: digno és de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas pelo teu poder, são e foram criadas. É o cântico da criação. Só que agora, com a presença do Cordeiro, um novo cântico vai agora dominar esta sala. Vamos ver que cântico é esse. Um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. O cântico da criação diz assim, só para comparar: porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Já neste novo cântico diz assim: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. O que está sentado, olhe para mim, está sentado no trono, recebi adoração porque criaste todas as coisas e porque por tua vontade são e foram criadas. A razão da adoração ao que está sentado sobre o trono é porque ele é criador. Quando o Cordeiro chega, um novo cântico. E qual é a razão deste cântico? Não é a criação. A razão deste cântico é porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. O nome deste cântico é Cântico da Redenção. Agora participam deste cântico os redimidos. Agora a expressão da adoração não é apenas porque fomos criados, mas porque além de termos sido criados,
Perdemos a comunhão com o Criador por causa do pecado. A comunhão foi refeita por conta do Redentor, que foi morto e com o sangue dele comprou o que criou. Então nós somos dele duas vezes. Somos dele porque por ele fomos criados, somos dele porque por ele fomos comprados. Ele nos criou e nos comprou. Então, se tínhamos motivo para adorá-lo porque fomos criados por ele, agora temos muito mais motivo para adorá-lo, porque além de ter sido criado, por ele fomos comprados. Então o cântico da redenção naturalmente é muito mais efusivo, muito mais alegre, muito mais espontâneo, mais cheio de vida do que o da criação, como nós vamos ver aqui. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha, preste atenção no envolvimento nesta adoração aqui. Muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam, olha o cântico aqui: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber 1, poder, 2, riqueza, 3, sabedoria, 4, força, 5, honra, 6, glória, 7, ações de graça. A expressão do cântico da adoração, da criação, eu disse para vocês que era tríplice. Da redenção você já percebeu que é sétupla. E quando nós falamos de 7, é a plenitude da adoração no cântico da redenção. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e todas as coisas que nelas há, dizer ao que está assentado sobre o trono, o Pai, e ao Cordeiro, o Filho, sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, os 24 anciãos prostravam-se e adoravam ao que vive para todo sempre. Esta aqui é a adoração quando a igreja chegar no céu. A igreja arrebatada no capítulo 4 contempla o cântico da criação, mas quando ela for glorificada, o culto vai mudar lá no céu, viu? Porque agora vai entrar os redimidos, que vão adorar o Redentor, porque por causa do sangue dele nós estaremos lá. E aí a nossa adoração é essa aqui. É por isso que não é brincadeira quando a gente diz no culto: vai ensaiando para fazer bonito lá, vai adorando aqui para quando chegar lá você não ficar meio assim fora de ambiente, meio desquadrado. Então, como eu coloquei no final do cântico da criação, acostumemo-nos, portanto, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois para isso fomos criados, e eu diria redimidos também. Na eternidade cumpriremos o nosso desígnio. Essa primeira parte aqui da igreja arrebatada e glorificada, a visão do Cordeiro que venceu. Jesus já venceu para sempre, e assim nós com ele somos mais do que vencedores pela fé nele. 7 chifres, isso fala da plenitude de poder, da onipotência. 7 olhos tem a ver com onisciência. 7 espíritos, mais uma vez temos aqui um símbolo, como o Cordeiro visto por João. A expressão 7 espíritos fala da plenitude da vida divina. Falamos ontem, pois bem sabemos que o Espírito Santo é um e não 7. A partir desta manifestação gloriosa do Cordeiro Leão, uma vez mais um ambiente satura-se de adoração genuína, agora com a presença de milhões e de milhares de seres angelicais. Apocalipse 5,13: e ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer, ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder para todo sempre. Amém. Relembremos a conclusão do capítulo anterior. Ao adentrar nos domínios eternos, a igreja de Cristo conhecerá face a face o eterno Criador e o seu Cordeiro, o Redentor.
E de imediato perceberá que todos os que estão de fato diante do trono de Deus prestam-lhes genuína adoração. Mais uma vez repito, acostumemo-nos, portanto, a adorar ao Senhor em espírito e em verdade, pois para isso fomos criados e na eternidade cumpriremos nosso desígnio. Capítulo 4 e 5, portanto, João nos dá essas revelações pós o arrebatamento dele, que representa na íntegra o arrebatamento da igreja. Pega o seu material aí e abra na página 27, por favor. A igreja glorificada no céu. Neste capítulo veremos algo das altas prerrogativas de Cristo e sua investidura oficial para assumir o governo da terra. No capítulo 5, a adoração é prestada a Cristo como Redentor. Nessa adoração todo o universo exalta. E é o versículo que a gente já leu aqui algumas vezes. A igreja estará neste culto universal, cujo tema do cântico de adoração é a redenção efetuada por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aí alguns destaques, né, da visão de João. O primeiro deles é o livro selado com 7 selos. Selo na Bíblia fala de garantia, proteção, segurança, certeza, autenticidade e inviolabilidade. 7 selos falam da plenitude da certeza de que o conteúdo do livro terá o seu fiel cumprimento. Esse livro não é outro senão o livro do juízo sobre a terra. A gente vai observar isso daqui a pouco, a partir do capítulo 6, porque à medida que os selos vão sendo abertos, os juízos de Deus vão sendo derramados. Não pensemos que um livro, como mencionado aqui na visão de João, é como os nossos livros modernos. Trata-se de um rolo de pergaminho. Nos tempos bíblicos, os livros eram feitos de pergaminho, isto é, de pele de ovelha polida e preparada para a escrita. Quando se tratava de documentos, como escritura de propriedade, os selos eram colocados aos poucos, à medida que se enrolava o livro. Os selos eram colocados na extremidade do rolo. Por fim, se aplicava um último selo ao longo da borda final do rolo, selando o livro todo. Quando se abria o primeiro selo, uma parte do rolo podia ser vista e examinada, mas não o seu conteúdo completo, e assim sucessivamente. À medida que se abriam os selos, o conteúdo exposto ia aumentando. Então, aqui só para a gente entender essa questão de livro selado com 7 selos. Quando a gente fala de livro nesse modelo, nesse formato moderno, atual, aliás, isso aqui não é nem mais moderno, hoje é o e-book, né, e por aí vai. Ninguém mais vira a página assim, passa só o dedo lá, mas na época de João está falando de rolo. Então os selos eram aplicados para garantir a inviolabilidade do conteúdo do rolo. Só quem tinha autoridade, direito de tirar os selos, poderia ter acesso ao conteúdo do rolo. Então 7 selos é a plenitude da proteção do conteúdo do que ali estava. A visão do Cordeiro, já falei sobre isso, venceu, Jesus venceu para sempre, e assim nós com ele somos mais do que vencedores, 7 chifres, 7 olhos, enfim, já passamos esta parte. As orações dos santos preservadas. A oração dos santos é na Bíblia comparada a incenso. Suba à tua presença a minha oração como incenso. A continuação desse assunto está em Apocalipse 8, 3, 4. Enquanto nossas orações não são respondidas, estão sob cuidados especiais, não são esquecidas. Isso é interessante. Às vezes a pessoa ora, faz um pedido específico a Deus por algum tempo, e a pessoa que está orando, existem casos até que a pessoa morre, mas a oração continua lá. E no momento certo, oportuno, aquela oração é respondida. A oração ela não fica sem resposta. Já disse aqui outras vezes, nenhuma oração fica sem resposta. O problema é que a resposta da oração, às vezes é não. E a gente quer ouvir sim, e a gente continua insistindo por uma resposta. Só que ela já veio. O problema é que não era aquela que a gente queria, mas Deus já respondeu. Outras vezes a resposta é espera, e aí é questão de aguardar mesmo o momento certo para que a resposta venha. E
outras vezes nós sabemos a resposta é sim. Então nós temos de imediato aí a convicção de que Deus nos respondeu. Finalmente, o cântico da redenção dirigido ao Cordeiro. Entoava um novo cântico. É novo porque jamais foi cantado. É novo porque qualquer cântico da igreja aqui na terra, pelo seu sentido ligado à nossa peregrinação e lutas terrenas, não poderá ser cantado lá. O versículo 11 mostra que os seres viventes já mencionados não são anjos comuns. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. A mesma distinção aparece lá no capítulo 7, versículo 11. Finalmente, toda criatura que há no céu. Há formas de criatura no céu que desconhecemos, mas que existem. São reais, conheceremos só quando lá chegarmos. Certamente na época do evento do capítulo 5, cumprir-se-ão conosco, já com Cristo, as palavras de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, o capítulo 5 é uma revelação, o capítulo 5 do livro do Apocalipse, é uma revelação da igreja, adentrando a sala do trono, contemplando o Cordeiro, adorando pela redenção, e essa adoração sendo acompanhada por milhares e milhares, milhões e milhões de seres angelicais. Isso faz nos entender que João foi arrebatado, não apenas geograficamente falando, saindo da terra e adentrando o céu, foi arrebatado também no tempo, no espaço e no tempo e no espaço. Ele foi levado a um momento na eternidade, que aí sempre há aquela dificuldade de entender. A gente conhece Cronos, a gente não entende de Kairos. Para Deus não existe passado, presente e futuro, é um eterno presente tudo. E João foi levado a um momento na eternidade, que é justamente o momento que estamos ansiosamente aguardando, quando a igreja será arrebatada. João foi lá e viu. E a boa notícia é que ele me viu. Não sei se te viu. Cada um vai dar conta de si. Eu sei que ele me viu lá. Ele viu a igreja. Ele viu homens. E aqui, é claro, não é o gênero. Está falando de ser humano, seres humanos. Todos os povos, tribos, línguas e nações, adorando aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Então, João viu esse momento em que a igreja, arrebatada e glorificada, agora está diante do trono, adorando aquele que vive para todo sempre. E aí, nós já vamos parar para ir para o intervalo, para fazer justamente essa quebra. A partir do capítulo 6, a igreja que está no céu, e João contemplou-a lá, adorando o cântico da redenção, ela vai começar, não que isso vai acontecer desta forma, mas João, na verdade, é quem vai começar a ver o que acontecerá na terra depois que a igreja for arrebatada. É justamente o capítulo 6 em diante. Nós vamos ver isso aí depois do intervalo. Vamos lá, irmãos, vamos retornar. Pega aí seu material. Já fechei o notebook, apaguei os slides. Vamos agora por aqui pelo nosso material. Como eu havia dito a vocês, há muito do conteúdo do livro de escatologia que nós o estudamos quando, por ocasião do nosso 8º livro, que é o de escatologia, aliás, o livro do Apocalipse. Há muito do conteúdo do livro bíblico, do Apocalipse, que nós estudamos quando, por ocasião do estudo da escatologia. Eu dediquei mais tempo a falarmos no Apocalipse de partes que não estão contidas na escatologia, ou que não foram dadas assim mais ou um maior tempo de atenção, para que nós pudéssemos ter essa oportunidade. Como ontem, estudando as 7 cartas, na semana passada, a revelação do Cristo glorificado, e hoje aqui já dedicamos a primeira parte aos capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse, que trata da igreja arrebatada e glorificada no céu. A partir de agora, na página 31, que é o capítulo 5 do nosso material,
e que no livro do Apocalipse vai do capítulo 6 até o de número 19, o assunto central aqui é a grande tribulação. Assunto esse que nós já o estudamos, mas nós vamos aqui pontuar algumas partes que nós podemos considerar aqui que não foram talvez tão aprofundadas lá na escatologia. Então acompanhe aí na página 31. Logo que Jesus tiver arrebatado a sua igreja, começará no mundo a grande tribulação. A palavra de Deus fala muito sobre este assunto. Segundo aos Tessalonicenses 1, 7 e 9 diz: E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. O que significa a grande tribulação? Primeiro, período de sofrimento. A grande tribulação será um período de sofrimento, de proporções ainda desconhecidas, que há de se abater sobre o mundo. Esse tempo é também conhecido pelos seguintes nomes: a grande aflição, a grande angústia, a angústia de Jacó. A angústia afligirá os povos em proporções tais que superará o sofrimento que o mundo até então tiver experimentado. A palavra de Deus usa as mais fortes expressões ao falar desse tempo. Sofonias 1,15: Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Você já sabe que o termo que Sofonias chama aqui na linguagem profética de dia não é literalmente um dia de 24 horas, mas no calendário de Deus está registrado um momento aonde ele vai acertar contas com a humanidade, especialmente com os ímpios, né? Aqueles que rejeitaram o sacrifício do seu filho. Esse dia é chamado de o dia do Senhor, que trata-se do período da grande tribulação. Então é um dia de 7 anos, né? Dia da vingança. A parte 3 também é chamado dia da ira do Senhor. Vamos falar aqui do dia da ira do Senhor. A grande tribulação será um tempo em que a ira do Senhor há de se revelar aos habitantes do mundo. A palavra de Deus fala muito a respeito da ira de Deus sobre o pecado. Nos últimos tempos, quando a medida do pecado estiver cheia, derramar-se-á a ira de Deus, conforme a previsão da palavra profética. Por isso, esse tempo é chamado de a ira futura, o dia da ira, grande dia da sua ira e também a ira do Cordeiro. Lemos como os anjos do Senhor derramarão as taças, dando de beber aos povos o vinho da ira de Deus. Do mesmo modo como o Senhor abriu as janelas dos céus, derramando chuvas sobre a terra durante o juízo no dia de Noé, assim também tornará a fazer. Os 7 selos, com os castigos que os acompanham, serão abertos. Juízos de Deus soarão sobre o mundo. Então o próprio Senhor há de pisar o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ai da terra, quando a ira de Deus vier sobre ela. Bom, dentro desse aspecto conceitual, estamos falando aqui de conceito da grande tribulação, eu acho que não há dúvida de ninguém, por parte de nenhum de nós aqui, e mesmo de quem nos acompanha pelos vídeos, né, pela videoaula, faz o curso à distância, não há dúvida de que a grande tribulação é um período do derramar da ira de Deus, não sobre a igreja não participará desse momento, a igreja terá sido arrebatada antes. Analisando a sequência da revelação do Apocalipse, acabamos de perceber isso. A igreja foi arrebatada no capítulo 4, a igreja está no céu glorificada e adorando ao Cordeiro no capítulo 5, os juízos da tribulação começam a partir do capítulo 6,
Então a igreja aqui não mais está. Acredito que não haja dúvida. Então, quando a gente fala da tribulação, fica claro que é um período de julgamento sobre o pecador, o pecado, a sentença de juízo divino sobre aqueles que rejeitaram a oferta de redenção que Deus entregou à humanidade, que foi o seu próprio Filho. Eu já disse aqui, quando a gente analisa este aspecto teologicamente falando, o grande problema que faz com que o homem sofra a ira de Deus na tribulação não é o pecado, porque para o pecado Deus já providenciou a solução. Qual é a solução para o pecado? Jesus. O problema não é o pecado, o problema é a rejeição à solução para o pecado. O próprio Deus ofertou ao pecador a resposta para o problema do pecado. Então o pecador será punido por ter rejeitado a oferta para o problema, que é a resposta ao problema do pecado, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Então, por aí você entende que a ira de Deus sobre o pecador é uma coisa, a ira de Deus sobre o pecador que rejeitou a oferta do seu Filho, aí é que está a questão. Rejeitou, não, o problema é o pecado, ok, eu vou enviar o meu filho, eu vou entregar o meu filho, a ira, eu vou derramar a ira sobre o meu filho, que deveria derramar sobre você, vou derramar sobre o meu filho, para que você volte a ter comunhão comigo. Aí alguém diz, não quero. Ora, então esse está debaixo de ira. A ira vai se manifestar a partir da grande tribulação. Claro, para aqueles que aqui estiverem, para aqueles que aqui não estiverem mais, que já morreram, qual é o destino imediato daqueles que morrem sem Cristo? Qual é o destino imediato? Morreu sem Cristo hoje, para onde ele vai? Para o inferno. O lago de fogo é no final. O inferno dá os seus mortos e esses são julgados no grande trono branco para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o lagar imediato para onde os ímpios são enviados é o inferno. O lago de fogo e enxofre é o juízo final. O livro selado, falamos ainda há pouco sobre ele aqui. No capítulo 6 do Apocalipse, o Cordeiro abre os primeiros 6 selos. Os primeiros 6 selos. Ao ser aberto o 7º, no capítulo 8, ouvem-se 7 trombetas, também estes juízos sobre a terra. Por sua vez, ao ser tocada a 7ª trombeta, no capítulo 11, esta dá início aos piores juízos da grande tribulação, que são os das 7 taças da ira de Deus, anunciados no capítulo 15, e executados a partir do 16. Portanto, os juízos sobre os selos, trombetas e taças não são paralelos, mas sucessivos. Do último selo saem trombetas e da última trombeta saem taças. Eu lembro, mais uma pausa aqui, que falei sobre isso quando estudamos a escatologia, que há várias correntes interpretativas da escatologia. Nós temos vários. Temos pré-tribulacionista, temos pós-tribulacionista, temos meso-tribulacionista, temos milenista, amilenista. Aliás, nós teremos uma disciplina exclusiva no curso médio chamada Escatologia Contemporânea. Nós vamos estudar a fundo cada uma delas. O amilenismo, o pós-milenismo, o milenismo pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. Então, essas várias vertentes. O amilenismo, por exemplo, ele entende o livro do Apocalipse como os selos, as trombetas e as taças, não como eventos sucessivos, juízos sucessivos, mas formas diferentes de falar dos mesmos juízos. É como se falando de 7 selos, e depois as trombetas estão falando dos mesmos juízos dos selos, mas agora de forma diferente, e finalmente as taças estão falando do mesmo juízo das trombetas e dos selos de forma diferente, de maneira que para eles os juízos ali descritos são paralelos,
não sucessivos. Nós não entendemos assim. Entendemos que há uma sequência de juízos em forma de selos, sendo que quando o último selo é aberto, sai dele as 7 trombetas, que são novos juízos, e a 7ª trombeta anuncia agora o derramar de 7 taças, que são os últimos juízos, as últimas taças da ira de Deus, até a consumação de todas as coisas, quando da vinda de Jesus em glória. A gente já falou sobre isso lá, então vamos ver agora a ordem cronológica dos eventos e as suas representações, cada selo, cada toque de trombeta, cada derramar de taça, e o que não destacamos lá em escatologia, eu vou falar um pouquinho aqui, os chamados eventos parentéticos, falaremos dele aqui. A abertura dos primeiros 6 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Mais uma vez estão os seres viventes em evidência. Eles proclamam a santidade de Deus ao aparecerem a primeira vez no capítulo 4. Esses seres têm interesse na restauração da terra e para isso tomam parte na execução dos seus juízos. Eles são mencionados 10 vezes no livro do Apocalipse. A primeira vez no capítulo 4, versículo 6, e a última em 19:4. Quando tudo no céu está pronto para a descida de Cristo com os seus santos. Ok, primeiro selo, o cavalo branco. Esse cavalo não pode ser Cristo. Por quê? Porque Cristo é quem abre o selo, do qual sai o cavalo e o cavaleiro do versículo 2. Além disso, Cristo sempre tem em seu cortejo, em sua companhia, melhores agentes do que os mencionados neste capítulo, porque depois do cavalo branco vem o vermelho, que é a guerra, vem o preto, que é a fome, e finalmente o amarelo, que é a peste e a mortandade. Então, muitos intérpretes bíblicos creem que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo, né, o símbolo da falsa paz, o futuro dominador mundial, que deve iniciar suas atividades logo após o arrebatamento da igreja. Alguém tem dúvida ainda sobre quem é o personagem, o cavaleiro do cavalo branco? A gente já falou sobre isso também, que não é Jesus. Jesus vem no cavalo branco? Vem. Aonde é que aparece a vinda de Jesus em um cavalo branco? Em qual capítulo? Capítulo 19, a vinda de Cristo em glória, ao final da grande tribulação. Aqui é o início. A grande tribulação inicia justamente com o governo do anticristo. E quando inicia o governo deste, aí vem as sequências, a guerra, as pestes, a morte, etc. Então vamos lá, esse aqui não é Cristo, é o anticristo. Segundo selo, o cavalo vermelho, e seu cavaleiro, que representam a guerra. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Quem pode imaginar o que acontecerá com a terra toda sem paz? A gente já vive num clima de guerra terrível, não é? Um cenário de guerra civil dentro das metrópoles, das cidades. Não precisa ser nenhuma megalópole. A gente vive aqui o índice que foi apresentado hoje, 15 assaltos a coletivo por dia. Quem é que pode sobreviver a uma realidade tão... clima de guerra. A gente vive assim, entrincheirado num campo de batalha. Mas imagine quando a paz for tirada de toda a terra. Não houver nenhum lugar onde possa se escapar da guerra. O planeta todo em guerra. É isso que vai acontecer. A paz vai ser tirada de toda a terra. E o que é natural em cenários de guerra é a escassez de alimento, a fome e, claro, por consequência, a morte, como vamos ver aqui. O cavalo terceiro, que é o terceiro selo, é o preto. Com o seu cavaleiro simboliza uma grande fome, haverá escassez de produtos básicos de sobrevivência, a carestia será grande, a fome se alastrará por todo o mundo. O quarto cavaleiro, que é o que está montado no cavalo amarelo, o cavaleiro não é amarelo não, o cavalo que é o pálido, e seu cavaleiro se chama Morte, simbolizam uma escalada terrível da guerra, da fome, da morte, das pragas, da enfermidade, das feras perigosas. Esse julgamento será tão terrível que 1/4 parte da raça humana será morta. Eis aí então
os famigerados 4 cavaleiros do Apocalipse, tão conhecido do estudante da Bíblia, mas eu lembro sempre que estudo isso aqui de um pregador que foi pregar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí ele resolveu conjecturar: poderíamos aqui também acrescentar um 5º cavalo. Falei, meu Deus, acho que eu já falei aqui, o cavalo rosa, com os homossexuais e não sei o que, e tal. Aí eu acho que ele era corintiano e falou do cavalo verde, os torcedores do Palmeiras e não sei. Você acredita num negócio desse? Não prega isso não, pelo amor de Deus. O cavalo rosa, o cavalo verde, e vai por aí afora. Bom, 5º selo aí, ó. Temos aqui os mortos por amor da palavra de Deus. Quando é aberto o 5º selo, João vê o que está acontecendo no céu. Até então, o olhar dele está voltado e focado nos acontecimentos da terra, pós-arrebatamento da igreja. No 5º selo, o olhar de João está voltado agora para o céu, e ele vai contemplar mortos por amor da palavra de Deus. São os que foram martirizados por sua fé em Cristo e pela verdade da palavra. Estes, possivelmente, serão desviados que foram deixados no arrebatamento, e também aqueles que creram em Cristo, porém, após o arrebatamento, e por isso foram deixados para trás e então martirizados. Então, nós temos aqui uma visão que João recebe de mártires da tribulação, e João está os contemplando no céu, mas estes não estão juntos com a igreja, porque não foram arrebatados junto com a igreja, ficaram na tribulação, e na tribulação foram fiéis a Jesus, na tribulação, possivelmente, não asseguro, mas possivelmente desviados, e naturalmente outros que converteram-se à fé após o arrebatamento da igreja. Estes precisarão confirmar a fé com o derramamento do seu próprio sangue, sendo martirizados. Para onde eles vão após o martírio? Eles não são arrebatados, lógico, estão sendo mortos, e também não passam a figurar de imediato com o grupo dos redimidos, a igreja. Mas João os contempla em um ambiente no céu, inclusive clamando para que seja julgado o ato do martírio deles. E a palavra que os mártires recebem é para que eles aguardem cumprir-se todo o número dos mártires, ou seja, concluir o período da tribulação. Isso implica dizer que outros serão martirizados até o final. Quando terminar o período da tribulação, outros mártires, se juntarem a este grupo que João está vendo, então um destino será dado a estes mártires, que a gente vai falar daqui a pouquinho, porque a Bíblia fala na sequência, que o Apocalipse fala na sequência. A princípio João está vendo. O que é importante nós entendermos daqui? É importante para que aquela dúvida que é recorrente: haverá salvação na grande tribulação? Não haverá? Arará ou não arará? Arará. Haverá, haverá. Porém, contudo, todavia, não obstante, não é com essa facilidade que você tem hoje, diz que é difícil. Lá que é difícil. Então, vamos dar um jeito de ser arrebatado e acabar com isso logo, né? Deixa isso daí para quem gosta de emoções fortes. 6º selo, um grande temor de terra. Os juízos catastróficos de Deus descrito aqui abrangem terremotos, comoções cósmicas, densas trevas e terror sobre os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 7, um evento parentético. Vou falar agora sobre eventos parentéticos a partir de agora. O que é um evento parentético? Vamos lá, deixa eu ler aqui e já comento. Ao estudar o livro do Apocalipse, encontramos nele algumas passagens chamadas parentéticas.
Estas passagens são textos com explicação de eventos não incluídos nos selos, trombetas e taças de juízo. Estes eventos dos parênteses ocorrem algumas vezes durante o livro, e aqui no capítulo 7 encontramos a sua primeira incidência. Este capítulo é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selos, mostrando dois grupos de redimidos, um de hebreus e outro de gentios. O primeiro encontra-se na terra, que são os 144 mil, o segundo está no céu, que são os mártires. Evento parentético. Há uma ordem cronológica de eventos que marca o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 6, especialmente, não é? Estamos falando, aliás, poderia colocar o livro todo, 2 e 3, a dispensação da igreja, no 4 a igreja arrebatada, no 5 ela é glorificada, então é a dimensão da igreja no céu, no 6, o que está acontecendo na terra a partir do arrebatamento da igreja, a grande tribulação, abertura de selos, aí nós temos a ordem, selos, trombetas e taças. Esta é a ordem dos eventos na terra. Mas de vez em quando, como podemos observar no livro do Apocalipse, João ele abre parênteses. Ele está falando da sequência dos eventos e abre um parêntese para falar de algo que está fora da sequência. Fecha-se o parêntese e ele volta para a ordem cronológica dos eventos, quer seja selos, quer seja trombetas ou taças. Então aqui nós temos o primeiro parêntese, evento parentético, tá? Isso é normal nas escrituras, você ter eventos parentéticos. Aliás, isso é normal até na exposição das escrituras, na pregação. Você está pregando sobre um assunto e aí de repente você abre um parêntese no seu sermão para falar de outro assunto, fecha o parêntese e volta para o sermão, né? Você está pregando sobre Davi, Davi isso, Davi aqui, Davi e Golias, Davi para cá, Davi para lá, Davi e Golias e tal, e guerra, e não sei o que lá, e Davi pegou a pedra. Por falar em pedra, abriu um parênteses. Irmão, existe pedra assim, pedra assado, Jesus é a rocha, e a pedra não sei do que, fechou o parênteses, volta. Então, e o Davi pegou a pedra e foi. Você abriu um parênteses para falar de outro assunto. O problema é que tem pregador que abre e esquece de fechar. Por falar em pedra, Davi pegou a pedra no rio. Por falar no rio, aquele rio tinha água. Já falando na água, a água estava se movendo. E por falar em movimento, toca aí o pandeiro aí. Aí, eu estava pregando sobre o que mesmo? Aí tem uns que vai abrindo os parênteses, depois para fechar, voltar, ninguém sabe mais o que aconteceu. Aí aquele culto você pergunta, como é que foi o culto? Rapaz, foi um negócio assim, ó. O que o pregador pregou? Nem ele sabe. Eu que vou saber. Só sei que o varão do movimento não tá. Fechei o parêntese aqui agora dessa. Vamos voltar para cá. Fechado esse parêntese, estamos falando aqui do livro do Apocalipse, dos eventos parentéticos. Isso é normal. Então João abre parênteses, fecha parênteses, volta para os eventos. Abre parênteses, fecha parênteses, volta para os eventos. Ele falou no capítulo, aliás, no 5º selo, sobre redimidos no céu, mártires. No 6º selo, ele vai falar sobre o grande terremoto. Antes de falar do 7º selo, ele abre um parênteses, como se ele estivesse dizendo assim: eu já falei dos redimidos do céu, mas também há um grupo de redimidos na terra, que são os 144 mil selados. E aí, é esse o primeiro parêntese. Então, primeiro grupo de redimidos, 144 mil selados. Falamos sobre eles lá no Apocalipse. Não são as testemunhas de Jeová. Trata-se de um grupo de hebreus, salvos e preservados na terra durante a grande tribulação, para testemunharem de Cristo no lugar da igreja. Acho que nem precisaria perguntar, mas vou. Por que eles estão testemunhando no lugar da igreja? A igreja não está mais aqui, né? Ou alguém vai querer ficar aqui para... Então, é por essa razão. Deus nunca fica sem testemunha, gente. Em momento nenhum da história. Pode ser um remanescentezinho. Deus sempre tem as suas testemunhas. E até no período da tribulação as terá. Então,
Então aqui estão os 144 mil. O grupo está na terra, a qual é mencionada nos versículos 1 e 3. Certamente é o cumprimento do que está predito em Isaías 66, 19. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, Flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. O segundo grupo de redimidos, aqui neste evento parentético, está no céu e é constituída de todas as nações. 144 mil são hebreus. Já esse segundo grupo aqui, diz João: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esse grupo é constituído de gentios salvos durante a grande tribulação. Uma vez martirizados, como vemos no capítulo 6, do versículo 9 ao 11, aparecem agora diante do trono de Deus. Ressurgirão, isto é, seus corpos, aqui o momento que eu disse a vocês, antes do milênio, como um dos grupos de ressuscitados da primeira ressurreição. Então, quando for iniciar o milênio, os mártires da tribulação, neste momento eles ressurgem, os seus corpos, a igreja e os que morreram em Cristo já foram antes ressuscitados e transladados, seus corpos já glorificados, mas esses que estão sendo martirizados na tribulação precisam esperar completar-se o período todo da tribulação. Quando a tribulação se encerra, é justamente a virada para a batalha do Armagedon e o estabelecimento do milênio, e é nesse momento então que os mártires da tribulação recebem os seus corpos glorificados para poderem ter direito a participar do milênio. Então, por não terem sido arrebatados, perderam as bodas do Cordeiro, perderam o tribunal de Cristo, mas por terem sido martirizados na tribulação, serão recompensados com o acesso ao milênio já em corpos glorificados. Com palmas nas mãos, palma é símbolo de vitória, venceram, todavia, observa-se que eles não tinham coroas, pois coroa é galardão por algo feito para Deus, e estes não tiveram oportunidade para isto. Sétimo selo, as 7 trombetas. A abertura do sétimo selo dá início a uma série de 7 trombetas. Aqui cabe informar que existem 4 principais veículos de comunicação e execução da parte de Deus no livro do Apocalipse. São eles 4 grupos de 7. 7 cartas às igrejas, estamos vivendo esse período. Depois vem 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Não há, acredito que aqui também não haja dúvida. O sétimo selo, quando é aberto, João vê sair 7 trombetas. Então agora vamos começar um novo grupo de 7 juízos, que são consecutivos, não paralelos aos anteriores, mas a história está se seguindo e os juízos também, aliás, até se intensificando. Nós vamos observar agora as trombetas. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Dessas 7 trombetas, 4 são tocadas no capítulo 8, 2 no 9 e a última no 11. O uso de trombetas aqui deve ser estudado e compreendido à luz do seu emprego no Antigo Testamento, assim como são outros fatos bíblicos. Trombetas são usadas na Bíblia para convocar o povo, como em Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19. São também usadas para anunciar juízo, como no caso da tomada e destruição de Jericó. Nesta cidade também foram tocadas 7 trombetas. Jericó estava impedindo o avanço do povo de Israel para a terra prometida. Os sacerdotes de Israel levaram as trombetas de juízo e por 7 dias marcharam ao redor da cidade, tocando as trombetas.
No sétimo dia tocaram 7 vezes, e na 7ª vez os muros caíram. Jericó caiu ao som das trombetas de juízo, e o mundo ímpio e rebelde também cairá ao som das trombetas de juízo, só que desta vez elas serão tocadas por anjos. Primeira, saraiva, fogo e sangue, 1/3 da vegetação destruída. Segundo, algo como um meteoro incandescente caindo no mar e contaminando, 1/3 da vida marinha, 1/3 dos navios são destruídos. Terceiro, curso de água e fonte ficam contaminados, 1/3 das águas dos rios e das fontes tornam-se contaminadas. Quarta trombeta, trevas na terra, 1/3 do sol, da lua e das estrelas deixarão de brilhar. Quinta trombeta, um incalculável enxame de gigantes, gafanhotos, infernais, invade a terra, e durante 5 meses atormentarão os homens, exceto o grupo que recebeu o selo de Deus. Não resta dúvidas se tratarem de demônios agindo ferozmente ao comando do príncipe das trevas. Pega a sua Bíblia aí, eu quero falar aqui da quinta trombeta. Apocalipse 9. É um detalhe importante que eu falei lá na escatologia, mas ainda de vez em quando aparece ainda dúvida, e aí vamos mais uma vez aqui para que ela não persista. Versículo 1: O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela, deixa eu pegar, uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tem na testa o sinal de Deus. Primeira coisa aqui, no período da tribulação haverá 2 selos, o selo de Deus e o selo da besta. Os que têm o selo de Deus são perseguidos pela besta, mas não sofrem com os juízos de Deus. Os que têm o selo da besta não são perseguidos pela besta, mas sofrem com o juízo de Deus. Isso aí a gente pensa, quem é que tem o selo de Deus? 144.000, os mártires da tribulação. O selo de Deus representa o compromisso com Deus. Então, estes não sofrem os juízos de Deus, mas eles sofrem a perseguição atroz do anticristo, falso profeta, enfim, do sistema do mundo. Já os que têm o selo da besta e não têm o selo de Deus, eles não têm problemas com a besta, mas têm problemas sérios com Deus. Então, a ordem aqui nesse juízo, desses demônios, apesar de estar descrito como gafanhoto, mas são demônios, a eles é ordenado que eles não danifiquem verdura, erva, nada, só os homens, e os homens que não têm o selo de Deus. Versículo 5: E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias, ou seja, da quinta trombeta, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Naqueles dias da quinta trombeta. Quantos já ouviram que na grande tribulação, os 7 anos, as pessoas vão querer morrer e não morrerão? Quantos já ouviram? A tribulação... Pois é, mas a gente está vendo aqui uma sequência de selos que fala de morte, 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 trombeta que fala de morte, morte, as taças falam de morte, morte, morte. Há agora aqui na quinta trombeta, está aliás no versículo 5, acabei de ler, foi-lhes permitido não que os matassem, mas que, por quanto tempo?
Então, do período de 7 anos da tribulação, apenas nesse período da quinta trombeta, 5 meses, eles desejarão morrer e não morrerão. Então, só nesse período de 5 meses, é como se fosse pouco, não é que é pouco, mas, enfim, não é todo o período da grande tribulação. Isso fica mais claro ainda quando chegamos à sexta trombeta. Vamos pela Bíblia mesmo, que é o capítulo, ainda o capítulo 9, na página, na minha Bíblia, a página 1356. Capítulo 6, versículo 13. Capítulo 9, versículo 13, a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. São demônios. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem, olha aí, a terça parte dos homens. Então, por 5 meses a morte foi vetada, né? Ficou inativa, não trabalhou. Por 5 meses ficou de férias. Mas quando termina esse período e a sexta trombeta é tocada, demônios que estavam aprisionados num lugar que aqui é denominado como um poço do abismo, próximo ao rio Eufrates, eles são soltos e eles estão aprisionados lá já há milênios, aguardando dia, mês e hora exato para serem soltos, e quando serão, eles vão já direto com a ordem de matar 1/3 dos homens. Então aí está a sexta trombeta. Na página 39, vamos voltar, já falei da sexta trombeta. Temos agora o segundo evento parentético: o anjo com o livrinho e as 2 testemunhas. Detalhe aqui, temos aqui a segunda passagem parentética. 2 eventos se destacam nela: um anjo com o livrinho e 2 testemunhas. Assim como houve um parêntese entre o sexto e o sétimo selo, há outro parêntese aqui entre a sexta e a sétima trombeta. A sexta ecoa em 9:13 e a sétima somente no capítulo 11, versículo 15. O que é que nós temos agora nesse parêntese? João vê um anjo com um livrinho e João contempla o trabalho das 2 testemunhas. Nós falamos sobre isso aqui lá na escatologia. Eu vou dizer aqui agora das 2 testemunhas, mais uma vez. Olha aí na página 40, lá em cima. As 2 testemunhas serão 2 homens que ministrarão na terra na primeira metade da grande tribulação. Visto que a Bíblia não revela a identidade desses 2 homens, usaremos de sabedoria em não tentar descobrir o que o Espírito Santo não julgou necessário revelar. Sabe-se, contudo, que eles terão uma autoridade espetacular para testemunhar nesta ocasião horrenda. Falamos isso lá na escatologia. Não vale a pena especular. Você até pode especular, não pode afirmar. A Bíblia não afirmou, também não podemos. Acreditar, eu acredito que seja esse, que seja aquele outro e tal, o Enoque, o Elias, o Moisés. Você pode acreditar, pode conjecturar, não pode afirmar, haja visto que a Bíblia não afirma. Sétima trombeta. Esta ecoa no início da segunda metade da grande tribulação. Ela corresponde em parte a Mateus 24, 15 a 31, no sermão profético do Monte das Oliveiras. Em outras palavras, a sétima trombeta abrange eventos que se estendem até a volta de Cristo e que incluem, portanto, o julgamento das 7 taças. O soar da sétima trombeta é seguida de mais um evento parentético, revelando alguns eventos relacionados com o período da grande tribulação. Então, o que nós temos agora nesse novo parêntese? A mulher e o dragão. Pergunto a vocês, quem é a mulher? O dragão todo mundo sabe, né? Agora, quem é a mulher que está sendo perseguida pelo dragão por causa do filho que teve? O dragão quer alcançá-la. Ela é protegida no deserto, um lugar é preparado. É o que diz esse evento parentético. Bom, a Igreja Católica diz que a mulher é Maria. Alguns intérpretes dizem que a mulher é a Igreja, mas nós entendemos que a mulher é Israel. O
que deu à luz a Jesus, o dragão quer alcançá-lo, este é retirado, fala da ascensão de Cristo, a mulher continua sendo perseguida, é levada ao deserto, é justamente Israel no período da grande tribulação, mas lá ela encontra um lugar onde é protegida até o momento da destruição do dragão, que é quando da vinda de Jesus em glória. E aí nós temos na sequência, ainda dentro desse evento parentético, que em razão do tempo também nós não vamos aqui pontuar, mas aí vai falar do anticristo e o falso profeta. Então está trazendo aqui a trindade satânica, fala do dragão, fala da besta que subiu do mar, que é o falso profeta, perdão, do mar é o anticristo, e da besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Aí vai dar algumas características dele, segundo a Bíblia, segundo Paulo descreve lá na segunda epístola aos Tessalonicenses. Então, alguma descrição sobre esses dois personagens, o anticristo e o falso profeta. Página 43, estamos caminhando aí para o fim. Os 7 eventos. O capítulo 14 é todo parentético. São afirmações do triunfo final de Cristo e do julgamento dos ímpios. Dos 7 eventos nele contidos, 6 são visões. O evento restante consiste em uma mensagem celestial ouvida por João. Em resumo, os 7 eventos são: um grupo de redimidos triunfantes no Monte Sião, um anjo proclamando o evangelho eterno, um anjo anunciando a queda de Babilônia, o julgamento dos adoradores da besta, mensagem da bem-aventurança dos mortos no Senhor, a ceifa dos gentios e a ceifa de Israel. São esses 7 eventos parentéticos. Mais um parêntese aberto antes de começar as 7 taças, e nesse parêntese João narra 7 eventos. Ele vê o anjo voando, anunciando o evangelho eterno, ele vê um anjo anunciando a queda de Babilônia, ele vê o destino dos redimidos, dos hebreus, enfim, são eventos parentéticos. Finalmente, os 7 últimos juízos. Os capítulos 15 e 16 de Apocalipse descrevem os 7 últimos juízos divinos sobre um mundo que durante os muitos milênios de sua história sempre acumulou pecado sobre pecado contra Deus, até transbordar a medida da ira divina contra o mal. O juízo das trombetas, que precederam das 7 taças, contendo as 7 últimas pragas, foram, até certo ponto, de alcance limitado. Deles está escrito que atingiram a 1/3 parte da terra, do mar, dos rios, das fontes, sol, lua e estrelas. Mas estes juízos das 7 taças atingem a terra inteira. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Primeira taça, úlceras malignas sobre todos os adoradores da besta. Segundo, o mar torna-se sangue, causando a morte de toda a vida marinha. Terceira, fontes e rios transformam-se em sangue. Quarta, o sol queima os homens pelo seu calor multiplicado. Apesar de seu tão grande padecimento, os homens não são levados por isso ao arrependimento, ao contrário, blasfemam contra Deus. A quinta taça traz trevas sobre o trono e o reino da besta. A sexta taça, o rio Eufrates seca, deixando livre o movimento das tropas que avançam do Oriente para Israel, justamente para a preparação da batalha do Armagedon. E a última taça, ocorre um terremoto como nunca houve igual. Será pavoroso, além do que se possa imaginar. A grande cidade que é Jerusalém se fenderá em 3 partes, e as cidades das nações cairão, ou caíram, como João viu. Isso incluirá Nova York, Tóquio, Paris, Rio de Janeiro, Londres, Moscou, Pequim, Roma, Lisboa, Madrid, etc. Quantos morrerão aí?
Fica a pergunta, não é? Bom, terminado o juízo da grande tribulação, na semana que vem a gente vai encerrar não apenas o livro ou este módulo, mas o curso, não é? Falando da volta de Jesus em glória, depois o milênio, o juízo final e finalmente a eternidade, novo céu e nova terra. Será o assunto da semana que vem, que além do encerramento, teremos aqui também um momento de confraternização. Portanto, deixa Deus te usar, dá lugar, pode trazer mesmo aquilo que você sentir, tudo aquele negócio, aquelas coisas gordurosas, não sei o que lá, esse dia está liberado, pode trazer. A gente fazer uma confraternização aqui, a gente vai seguir a aula para encerrar aí no máximo às 21, né, seguindo direto, e depois a gente tem o nosso momento, confraternização, tiram as fotos, grava os vídeos, para passar tudo aqui no dia da formatura, e você dá risada da sua própria pataquada que você vai fazer aqui. É assim que funciona mais ou menos. Mas amém, vamos lá, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais esta vitória a nós concedida, e vos aguardo aí em nome de Jesus na próxima semana. Querido Deus e Pai, mais uma vez elevamos aos céus a nossa voz a fim de manifestar a nossa profunda gratidão pela bênção que tem sido derramada sobre nós até o dia de hoje. O Senhor tem sido bondoso em extremo, misericordioso sem medida para conosco. Muito obrigado. Leva-nos em paz aos nossos lares. Continua protegendo-nos, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença e que possamos em todo tempo estar vigilantes, a fim de que o inimigo não encontre êxito contra as nossas vidas, mas é que possamos em tudo Te glorificar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e ansiosamente aguardam a breve volta do Senhor, e todos digam amém. Vá em paz, que o Senhor te abençoe e até a próxima.